Nos últimos tempos, o Brasil tem sido escolhido como destino de emigrantes africanos de diversos países. Segundo dados da Polícia Federal, viviam em 2000 no Brasil 1.054 africanos regularizados de 38 nacionalidades, mas o número saltou em 12 anos para 31.866 cidadãos legalizados, provenientes de 48 das 54 nações do continente. Considere as afirmações abaixo sobre esse fluxo migratório crescente. Ok, ele está comparando 2000 com 2012. 2012, o Brasil, como parte dos BRICS, estava mandando muito economicamente. Nós estávamos bem, crescendo e vendendo muita commodity para a China, principalmente, nosso principal cliente e segundo maior produto interno bruto do mundo. Né? Considere as afirmações abaixo, então. 1. A imagem de nação emergente no cenário internacional levou o Brasil a ser visto pelos africanos como um destino atraente. Sim, com maior oferta de empregos e possibilidades de melhoria de renda. Sem dúvida. 2. Uma parcela dos imigrantes que recentemente chegou ao país apresenta formação educacional e profissional qualificada. Sim, falamos sobre isso em sala de aula. Né? Normalmente são jovens que saem, né? Pessoas que têm já qualificação, profissão definida, e são pessoas economicamente ativas, exatamente o que afirma aqui a alternativa. O que é população economicamente ativa? Todos aqueles, segundo o IBGE, que têm entre 10 e 65 anos de idade e que estão em idade de trabalho por consequência e ou estão trabalhando ou procurando emprego, certo? A recente epidemia de vírus Ebola nos países da África Ocidental gerou a saída de um número expressivo de africanos. Não. Primeiro, porque esses países tiveram quarentena em boa parte dos lugarejos onde essa epidemia se alastrou, para evitar uma pandemia, né? Segundo, os voos internacionais foram cancelados na sua grande maioria justamente pelo risco de infecção. Então, houve ajuda internacional, no primeiro momento muito exígua, né? Depois mais profícua. Ou seja, ela foi mais eficaz. Tá? Então, a alternativa 3 não é verdade, e é isso. Fica a letra D de dado 1 e 2. Questão 62, URGS 2015 também. Aqui é sobre índice de desenvolvimento humano, né? Que ele fala que é uma medida comparativa usada para classificar a qualidade de vida oferecida por um país a seus habitantes. Ok, nós temos ali os países, que vai de Noruega a Etiópia, está em ordem, né, de classificação, o Brasil em 84º, né, no ano de 2015, com base em dados de 2014. E aqui nós temos, então, os IDHs, eles estão decrescentes, naturalmente, a expectativa de vida variável, média de anos de escolaridade também, e rendimento nacional bruto per capita em dólares também está aqui representado. Ou seja, medida de saúde, medida de educação e medida de renda. Com base na tabela, considere as seguintes afirmações. Cuba apresenta expectativa de vida, média de anos de escolaridade e rendimento per capita superiores aos do Brasil. Os 3 itens. Vamos ver? Cuba e Brasil. 79,1 anos de expectativa de vida contra 73,5 do Brasil, correto. Média de anos de escolaridade, 9,9 contra 7,2 do Brasil, confere. Rendimento nacional bruto per capita em dólar, 5.416 para Cuba e 10.162 dólares para o Brasil. Então, a primeira afirmativa está inválida. O Brasil tem maior renda per capita. Brasil e Zimbábue apresentam, em média, a mesma escolaridade. Vamos lá. Brasil e Zimbábue, 7,2 contra 7,2. Empate, está adequada a alternativa correta. Zimbábue apresenta maior IDH em relação à Etiópia, devido à média de anos de escolaridade. Zimbábue tem IDH maior do que a Etiópia? Tem. Tem maior número de anos de escolaridade? 7,2 contra 1,5? Também. Então, letra D, 2 e 3 estão corretas. Essa próxima questão, 66, é muito legal também, tranquila. Nós sabemos que ali está falando de 2040, né, que, segundo vimos, vai ser o momento em que o Brasil vai entrar na última fase da transição demográfica. Nós vamos passar para a 4ª fase, que é aquela onde nós vamos ter natalidade e mortalidade muito baixos, e o crescimento vegetativo, por consequência, vai ser ridículo, né? E aí, em função de tudo isso, nós vamos ter um crescimento vegetativo negativo, possivelmente, onde a população brasileira começa a diminuir, né? Sabemos também que a fecundidade está diminuindo, né? Natalidade também, e esses 2 são fatores que diretamente vão influenciar na transição demográfica. Mas vamos ler a questão.
Assinale a alternativa que preenche as lacunas denunciadas abaixo na ordem que aparecem. A população brasileira, em razão da diminuição, aumento ou manutenção da taxa de natalidade, mortalidade ou fecundidade, deve começar a decrescer a partir de 2040. Bom, se a população vai decrescer, então, natalidade ou fecundidade estão decrescentes. Sabemos que a natalidade está diminuindo, mas a fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher, já está na mesma ordem, né? Já saímos do quê? Da taxa de reposição, que são 2,1 segundo a ONU. Ok? E isso é utilizado pelo IBGE. Esse 0,1, pessoal, na verdade, tem relação com o quê? 5% da população jovem não chega à idade reprodutiva, tá? Essa é a melhor afirmação que eu posso fazer para vocês, ok? Então, eles não têm filhos, por consequência, eu preciso de 2,1 para repor cada 2 que morrem. Pai e mãe, 2 filhos, 1. Em média, são necessários de taxa de fecundidade. Lembrando que fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da sua vida, entre 15 e 49 anos de idade, é essa população feminina avaliada. Então, essa situação é a chamada de pontinhos, né? Transição demográfica, declínio demográfico ou estabilidade. O fenômeno é maior ou menor na cidade que no campo. Bom, sabemos que a redução de filhos é maior na cidade do que no campo. Ponto. Então vamos lá, vamos por eliminação. Diminuição da natalidade pode ser transição demográfica ok, mas não é menor na cidade, é maior. Não fechou. Manutenção, não. É queda realmente de uma das duas. Diminuição de novo, e os outros dois são manutenção e aumento, só pode ser essa então. Diminuição da fecundidade, nós vamos passar a partir de 2040 para uma nova fase da transição demográfica e sabemos que o fenômeno é maior da cidade que no campo, ou seja, a redução de número de filhos, por consequência, a letra C. E está resolvido. Bom, pessoal, essa questão aqui eu não gosto dela, ser franco com vocês. Primeiro porque confundem aqui nos conceitos município com cidade na reportagem original. E outras coisas mais que eu recomendo que vocês acessem esse link e deem uma olhada. Por exemplo, eles botam ali uma afirmativa no texto dizendo que para tu teres crescimento populacional, vegetativo no caso, na verdade, tu tens que ter o quê? 2,1 nascimentos por mulher. Ou seja, fecundidade de 2,1. Isso não é para aumento populacional, isso é para reposição, isso é a taxa de reposição. Mas vamos lá. Considere as afirmações abaixo sobre as cidades baseado naquela tabela ao lado ali, né? Cidades que encolheram por estado, total de municípios, cidades com queda populacional. Vamos lá. A população das cidades, de uma forma geral, vem diminuindo pela combinação de fatores de fecundidade e processos migratórios, como na cidade da região sul. Nós sabemos que o sul tem uma fecundidade decrescente, uma das menores do Brasil, né? Nós temos aí Rio de Janeiro, São Paulo, né? Alguns estados, o próprio Brasília, a unidade federativa, que tem uma redução de fecundidade brutal, e Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também tem uma redução de fecundidade interessante, né? Nós aqui, sul, Rio Grande do Sul, estamos bem na ponta nessa situação. E os processos migratórios, sim, estamos tendo processos migratórios internos. Lembrem-se que essa questão ela vai tratar de processos migratórios internos, tanto regionais quanto nacionais. Tá? Nós temos aqui migração de cidades pequenas para média, migração rural para urbana, nós temos migração urbana das cidades pequenas para as médias e para as grandes. Lembrando sempre que Porto Alegre está perdendo população, né, comparativamente às demais cidades da região metropolitana e à Serra Gaúcha, que deve reverter essa condição de atração em função da queda do produto interno bruto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e também nós temos o polo naval, que está em séria dificuldade. Hein? Eu acho que o Rio Grande do Sul vai entrar numa condição um pouco ruinzinha para os próximos anos. Tomara que eu esteja muito enganado. Mas a afirmativa está correta. A região sul, comparativamente às outras aqui dentro dessa tabela, nos mostra que os 3 estados têm uma redução severa. 211 municípios perdendo população de 497. Vamos adiante. Isso só no Rio Grande do Sul. O maior declínio da população é observado na região sudeste, devido em parte à emigração para o exterior. Bom, em primeiro lugar, declínio de população. Quando tu fala declínio de população, tu está falando de uma coisa que não é trocada de uma cidade para outra. Tu está falando que a região está perdendo população. A região sudeste não perde população. Ponto. Certo? Aliás, nenhuma está perdendo população em números absolutos. Tá? Mas o maior declínio, se eu for pensar assim, cidades que mais perderam, não foi no sudeste. O sul está ganhando.
Dá uma olhada na tabela e compara. Então a 2 está errada. O menor declínio da população nas cidades da região norte deve-se, entre outros fatores, à menor redução da fecundidade e dos processos migratórios. Vamos analisar. Primeiro, menor redução da fecundidade. Bom, a população da região norte não vem diminuindo, pelo contrário, ela vem crescendo e ela tem, de fato, a maior fecundidade do Brasil. Né? A cada década ela diminui um pouquinho, a cada ano ela pode estar diminuindo um pouquinho, mas não significa que ela seja a menor do Brasil, ela ainda é a maior. Então há uma menor redução. Né? E aí, quando fala o menor declínio da população das cidades da região norte, está falando que isso teria a ver também com os processos migratórios, né? A menor redução da fecundidade dos processos migratórios. Não está havendo um menor declínio está havendo comparativamente um menor declínio das cidades da região norte, tá? Mas as cidades da região norte, elas estão, de modo geral, recebendo população. O que não está aqui nessa questão é uma coisa que está no texto do site, que mostra as 10 principais cidades que que ganham população, em níveis assim de 100%, 200%. 6 das 10 estão na região norte. Então, na verdade, não está tendo uma menor redução de processos migratórios. Está havendo um aumento dos processos migratórios de entrada na região, o que, então, deixa essa alternativa inválida. Mas é uma questão mal escrita, é uma questão embasada em dados que não aparecem todos aqui, e de fato eu vou tirar o chapéu para quem fez ela. Meus parabéns, amigo, está muito ruim. Agora um passeio, né? Uma questão muito tranquila, fala sobre a proporção de pretos e pardos na população total brasileira e dessa mesma população no ensino superior brasileiro. Então vamos ler. Considere a partir dos gráficos abaixo as afirmações seguintes sobre a população brasileira de pretos e pardos ao longo dos anos. 1. Os pretos e pardos atualmente representam a maior parte da população brasileira. 50,7%, já sabemos, né? Negros e pardos somados no último censo deu 50,7%. Primeira vez que se tem no censo demográfico a constatação da maioria de população não branca no Brasil. Tá? Então, alternativa correta. 2. Os dois gráficos apresentam um aumento mais expressivo dessa população do que sua inserção no ensino superior. Bom, o aumento dessa população ele tem tido um crescimento tênue, né? Mas se a gente olhar a quantidade de pretos, como diz na questão que eu acho extremamente ofensivo, mas é como o IBGE chama, né? Os negros, então a quantidade de negros cresceu muito mais no ensino superior, ok? Do que o crescimento da população negra em si. Então significa que cada vez mais nós estamos tendo um percentual crescente de negros dentro das universidades, o que é muito bom. Então a alternativa 2 fala o oposto, errada. 3. O aumento expressivo dessa população ocorre a partir de 2005, assim como a estagnação do ingresso no ensino superior. Bom, o aumento expressivo da população ocorre a partir de 2005, assim como a estagnação do ingresso. O que está errado é a estagnação do ingresso. Se a gente observar, de 2005 para frente, nós passamos a ter uma passagem dos 48% para os 50%. É um aumento importante, mas o crescimento que nós tivemos da virada de 98, ou seja, o segundo governo Fernando Henrique em direção a 2011, foi vertiginosamente maior, né, de negros no ensino superior. Então, a alternativa também está errada, sobrou apenas a número 1, letra A. Aqui, pessoal, é uma questão que é bem cansativa, porque eles pegaram o mapa com as 27 unidades federativas e não colocaram seus nomes. Mas lembre-se que tem uma região do Brasil, que tem 9 estados, né, que a gente viu um truque para decorar os nomes deles, que é o Basealp, PBRN, CEPIMA. Todos vocês já sabem disso, então fica mais tranquilo, né? Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. É a forma de decorar a ordem, né, dos estados da região Nordeste, ok? Então, pegando as suas siglas. Duas coisas vocês podem fazer aqui. A primeira, se vocês são pessoas muito atentas, né, bastante perspicazes, e eu tenho certeza que a grande maioria de nós né, e tem uma facilidade em fazer num contato visual a comparação entre os percentuais das cidades, tudo bem, faça a questão direto
alternativa por alternativa. Se tu preferes fazer de uma forma tranquila, mais ordenada, mas que vai demorar 3, 4 vezes mais tempo, tu vais colocar todos os percentuais de 2000 e 2010 em ordem do decrescente, né, o maior, mais violento até o menos violento, e comparar 2000 com 2010, esses estados que são sugeridos nas alternativas 1, 2, 3. Minha sugestão, não faz isso. Tá? Vai pelo teu feeling e pela tua percepção. Eu tenho certeza que vocês conseguem. Façam e refaçam essa questão se necessário. Vamos lá. Com base na figura, considere as afirmações abaixo sobre a violência entre os jovens no Brasil. Os 3 estados que apresentaram o maior número de homicídios de jovens em 2010, mantendo a posição de 2000, foram Alagoas, Espírito Santo e Bahia. Ou seja, os que mais tiveram homicídios para cada 100 mil habitantes jovens, certo? Porque o mapa está ali, taxa de mortalidade de jovens por 100 mil habitantes, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui qual foi o que teve mais em 2010. Realmente Alagoas aqui 34,8 está mandando bem, né? A gente faz o Basealp, né? Terceiro estado ali, Bahia, Sergipe, Alagoas, 34,8 em 2010, mas em 2000 era só 10,1%. E se eu olhar para os outros estados no entorno, eu já vejo que tem muitos estados que realmente têm um percentual maior em 2010. Então Alagoas não é o maior em 2000 e 2010. Exclui a alternativa. Nem preciso ir adiante. Vocês estão entendendo? Os homicídios que em 2000 aconteciam predominantemente em estados com maior concentração populacional, passaram em 2010 a outros estados, caracterizando o fenômeno chamado interiorização dos municípios. Então vamos dar uma olhada em São Paulo, né? Vamos direto para ele. 5,4 em 2010 contra 22,3 em 2000. Vamos para o Rio de Janeiro? 17,2 em 2010 contra 25,9 em 2000. Vamos para Minas, né? 10,7 em 2010 contra 5,2 em 2000. Na verdade, Minas cresceu. Mas a gente sabe que as cidades de maior concentração populacional são cidade de São Paulo e cidade do Rio de Janeiro. Belo Horizonte não entra nessa brincadeira, certo? Então, realmente, a afirmativa está me parecendo adequada e vou adiante. As taxas de mortalidade de jovens entre os anos 2000 e 2010 nas regiões sul e sudeste do país revelam uma melhoria em relação à violência. Vamos lá, a taxa de mortalidade entre os anos 2000 e 2010 no sul. De 7,1 para 9,5, piorou Rio Grande do Sul. De 7,4 para 18,8, piorou o Paraná. De 2,7 para 6,4, piorou Santa Catarina. Então, está errado, nem vou olhar Sudeste, não vou perder meu tempo. Somente a 2, alternativa B é a resposta. Vou lá.